as gemas, que são as pedras preciosas, né? Os minerais industriais, que é o caso aqui, né? Carbonato de cálcio, como matéria-prima para a indústria química, né? Ou para o cimento. Os minerais de minério usado como produtos industriais, agregado para a construção civil, carvão, xisto. Então, o xisto bituminoso, essa aqui é a classe. O petróleo não entrou aí porque os petroleiros eles se entendem como uma coisa à parte. É como se petróleo não fosse minério, mas né? Petróleo é mineração, mas eles têm um mundo completamente diferente, né? Mas é minério também, tá? Muito bem, aqui eu queria mostrar para vocês, é importante que a gente veja as partes, né, de uma cava, que é o caso aqui. Aqui é uma mineração a céu aberto. A gente tem a mineração subterrânea, que são galerias, né, e a céu aberto. A mineração a céu aberto tem um impacto muito alto, maior do que a outra. Não que a outra não tenha, mas a céu aberto o impacto é maior ao meio ambiente e às pessoas. Quais são as partes, então? Aqui a gente tem o desenho, né, de um corpo de minério, que é essa parte aqui. Aí a gente vai ter essa parte superior aqui, que é o estéreo. Então, pode ser solo, pode ser qualquer coisa. Então, isso aí, a mineradora vai lá e tira isso. Acontece que em muitos lugares, quase todos, essa parte aqui é o solo. E em alguns lugares esse solo é rico. Então, as empresas não podem tirar esse solo e jogar fora. Ele tem que ser guardado. Porque tem que voltar onde ele estava. Porque ele tem valor para a agricultura. Então, isso não joga fora. Nossa, será que a nossa jogou? Com certeza. Em alguns casos, o solo é muito pequenininho, né? Quando eu puxava calcário ali, acho que a Nilson deve ter visto também, tinha uma bancada lá com a plaquinha, né, material estéreo. É, exatamente, é isso aqui. É isso aqui. A plaquinha, É. que era perto do Botafora ali, primeiro Botafora. É. Você tem que ter as pilhas de estéreo, você tem que armazenar isso. Às vezes o volume é muito grande, entendeu? Bom, aí entrando aqui no corpo de minério, né? Aí você tem uma zona aqui, ó, tá vendo? Que está meio sombreado. É onde você tem, até onde você tem uma alteração que é causada pelas águas, né? É aquela alteração superficial do intemperismo, todo mundo aí deve saber, né? Você pega a rocha, ela está lavada, né? E é onde você tem, então, o que a gente chama de intemperismo, mas no caso do minério, o que acontece aqui? Está escrito aqui, enriquecimento supergênico, que a palavra enriquecimento é apropriada aí. Por quê? Você tem uma situação, por exemplo, o ouro lá de Serra Pelada, que todo mundo conhece, que é aquela jazida fabulosa, que se tirava lá quilo, uma pepita de 1 quilo, não é demais, né? Tinha pepita lá de dezena de quilo, né? E o ouro acontece normalmente desse tamanho na natureza? Não, não acontece, né? O que aconteceu então em Serra Pelada? Se não, era isso aqui, ó. Era uma zona de lixiviação, lavando o ouro. Ele é muito solúvel com ácidos fracos. Então, o solo, quem é agricultor sabe, né? Ele tem uma pequena acidez, o ácido úmico, uma acidez muito, muito, muito leve, mas ela é suficiente para dissolver o ouro e ele começa a andar na forma de coloide e vai se aglutinando. Então é como se fosse, né, aquela parte meio solúvel que vai se aglutinando, vai formando a pepita, vai crescendo. Ele vai crescendo por conta desse enriquecimento supergênico. Então, esse nível aqui, ele é um nível que é a base da oxidação, onde acontece o intemperismo. Então, toda mina, eles procuram saber até onde a água, o lençol freático, está, né, ele está penetrando, está lavando as rochas. Então, toda essa faixa daqui para cima, a rocha está sendo lavada, né? No caso dos metais, aí você vai ter um nível que é essa base, onde haverá enriquecimento. Então, as empresas elas vão seca aqui, porque é rico, é a zona rica de minério. Muito bem. A mina continua descendo, né? Aí você tem aqui
No caso, aqui você tem essa área que são os rejeitos, que é extraído, você tem que extrair isso aqui para permitir o acesso lá para baixo. Então você vai arrancando fora isso aqui. Isso é estéreo, isso é rejeito. Esse rejeito, ele pode ter alguma coisa de minério, pouco, mas pode ter. Então o pessoal não costuma jogar fora, ele guarda. Porque na hora que o preço do minério, né, subir, esse material aqui que tem valor baixo, de repente, com o preço subindo, ele passa a ser interessante. Então, ele não joga fora, guarda. Né? Aqui você tem, então, uma zona aqui, ó, que é minério subeconômico. Esse sim. E esse aqui não joga fora mesmo, porque aí avariou o preço do minério, ele está guardado, né, e aí eles vão processar. Tá? Agora, o minério rico é esse que está aqui. Né? Bom, até aqui foi uma cava a céu aberto. Mas aí os caras sabem que fez sondagem e lá para baixo ele continua. Ele vai abrir galeria. Vão abrir as galerias, aquelas rampas, para chegar até o corpo de minério. Aqui para baixo vai ser mina subterrânea. Tá? Então nós temos uma reserva subeconômica. Acontece que existem pedaços que precisam ser guardados. Né? Porque quando você faz a galeria, você tem que ter o pilar, é o que sustenta. Então, tem parte da galeria que é minério, mas não pode ser tirado, porque se tirar, vai descer. Isso aconteceu na mina do Novo Astro, lá em Calçoene, quando o Ike Batista, que era dono de uma empresa, e a Novo Astro, e eles compraram de um garimpeiro a área e aí abriram a mina subterrânea. Depois, durante muitos anos, uma dezena de anos, eles desistiram, o preço do ouro também baixou, o passivo ambiental deles começou a ficar alto, ele cascou fora. Mas, aí, como todo bom negociante, bom entre aspas, né? O que ele fez? Nós vamos dar de presente uma mina de ouro para os garimpeiros do Lourenço, que é a região lá. Aí houve, né, naquela época, saiu no jornal, a empresa vai dar de presente uma mina de ouro para os garimpeiros, para a cooperativa de garimpeiros, a Cogal, né, e fez isso aí, o governador fizeram né, todo aquele ato político, né, e os garimpeiros felizes e tal, e ele então deu de presente o passivo ambiental para os garimpeiros, e vazou. Os garimpeiros entraram na mina e aí o garimpeiro não tem engenheiro de minas, né? Quando eles passaram aqui nos pilares, que eles bateram lá, deram a testada, viu que tinha ouro, eles arrancaram o pilar. Aí morreu um monte de gente. A mina desabou. Pum! Desabou. Aí morreu um monte de gente. Aí, na época era o DNPM, hoje é a Agência Nacional, né? Mas naquela época era o DNPM. O DNPM foi lá, interditou a mina, né? E pararam de bombear água, ela encheu de água e hoje ninguém entra mais. Aí condenou definitivamente a mina e os garimpeiros passaram a trabalhar só na superfície e abriram eles próprios algumas galerias. Aquilo é um problemaço, mas é os pilares. Mas na engenharia, isso, as empresas mantêm isso lá, porque tem que manter. Dá licença, Né? desculpe. Opa, toda. O senhor acredita que isso está acontecendo aqui também, nessa mina? Eles têm essa responsabilidade de manter. Exatamente. Aquelas galerias que foram abertas no chumbo, se abrir aquilo, né, e o garimpeiro é bicho danado, ele vai, se já não foi. Né? Chegar lá, ele entra naquela galeria e começa a comer o pilar, vai morrer um monte de gente. Né? Então é muito sério essa questão da mina abandonada. É muito sério. Não se abandona mina. A mina, a responsabilidade da empresa para depois da mineração, ela é enorme e ela precisa estar devidamente registrada esse compromisso. A Agência Nacional vai monitorar? Não vai, não. Não vai, não. Quer dizer que a hora que eles pararem de explorar ali a primeira mina, que, segundo eles estão falando, já está exaurindo, né, Zé?
Mais 2 anos, né? Mais 2 anos. Eles têm a responsabilidade de cuidar daquilo. Claro, é preciso que tenha uma análise de risco sobre quais os riscos que aquela cava vai oferecer hoje. Eu vou introduzir, com algumas pessoas eu falei sobre isso, acho que foi com a senhora. A questão da recuperação ambiental, da maneira com que as empresas anunciam, é falaciosa, ela é mentirosa, ela é uma enganação. Você não recupera um ambiente plantando árvore. Você não recupera. Por quê? Na natureza existem os chamados serviços ecossistêmicos. O trabalho de uma abelha é um serviço ecossistêmico quando ela poliniza. Se você abre uma cava e você impede a abelha Licença. toda, Bom dia a todos. pode entrar, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Um abraço. Por favor. A questão dos serviços ecossistêmicos tem uma importância muito grande. Os nossos colegas da biologia, eu falo isso para eles, vocês precisam trabalhar junto com a gente. Porque eles, melhor do que eu não entendo disso, mas eu sei disso. Quando a atividade econômica, ela interfere na qualidade do ar, ela está interrompendo um serviço ecossistêmico. Quando você fala em recomposição ambiental e o cara diz que vai plantar uma árvore, ele não está restaurando o serviço ecossistêmico que ele danificou. Então, quais são os serviços ecossistêmicos? É tudo aquilo que a natureza proporciona para garantir a vida de todo o sistema, não apenas humano. Nós não podemos apenas acreditar que só o humano tem valor. Não. Quando você rompe o equilíbrio da natureza, você está causando mal às pessoas, mas você está causando mal aos animais, você está causando mal a todo o equilíbrio do bioma. Então, compromisso das empresas é em restaurar o bioma. E se ele não puder ser restaurado, como vai ficar isso? Errado. A indenização, eu ajudei um advogado recentemente numa questão litigiosa de uma empresa de mineração e um superficiário. O superficiário não estava contente com o que a empresa queria pagar aos danos e o advogado defendendo o superficiário, dizendo para a empresa, não, essa conta que vocês estão apresentando, que é uma conta sobre o imóvel, é uma conta que foi feita por um contador, não serve. Aí ele me pediu ajuda. Como é que a gente vai argumentar isso junto ao juiz? Aí eu fiz um estudo para ele dos serviços ecossistêmicos e disse para eles, qual é o preço de cada dano que vocês estão fazendo quando vocês rompem esse equilíbrio da natureza? Qual é o preço? Não é esse que você está apresentando. Mas qual é o preço? Então você vai ter que calcular. Você vai ter que chamar as pessoas, os biólogos, principalmente, para definir aonde foi rompido o equilíbrio e ele pode ser restaurado. Mas vamos lá que o superficiário está ameaçado porque ele já não quer mais ficar lá, porque era uma pedreira de brita com estouro, dinamite, pó e não sei o que e tal. Não quero mais ficar aqui. Decidiu. Muito bem. Mas quanto você vai me pagar? Não aquilo que você quer pagar. A mim você vai ter que pagar tanto, que é o preço justo, pelo dano que você me causou. Você rompeu o equilíbrio ecossistêmico, dos serviços ecossistêmicos, aonde é a minha propriedade. Ela não serve mais para mim. Mas você não tem criação, você não tem nada. Não interessa. Eu gosto de subir o morro, sentar e a paz que aquilo me traz é impagável. Eu quero só isso. E você me tirou isso. Então você tem que pagar por isso. Né? Qual é o preço disso? As empresas calculam um preço muito pequenininho, porque eles dão preço para o objeto. Eles dão preço para a mercadoria. E o serviço ecossistêmico é mercadoria? Não é. É aí que está a questão.
Esse é o desenho do que acontece. A gente chega aqui, os geólogos, eu falo para os meus alunos, vocês tomam cuidado, que vocês estão trabalhando para a casa grande. Vocês não sendo formados para trabalhar para o capital. Vocês não podem fazer isso. Por quê? Né? O mundo não se resume a uma mercadoria. Né? A vida, ela vai muito além disso. Então, eu digo para eles, nós vamos fazer o nosso trabalho, mas pensem que, né, a informação que nós aprendemos nos bancos das escolas, das universidades, deve servir a todos, não só ao capital. Tem que servir àquele que vai fazer a gestão do território, que vai contribuir para que haja, de fato, bem-estar. A geologia pode ser útil para proporcionar o bem-estar? Pode. Mas se as universidades só formar gente para servir ao capital, não será. Infelizmente, na maioria dos casos é isso que acontece. Professor, então no caso aqui da nossa luta, né? Essa fábrica, você instalou aqui, tem essa mina, fazendo todo esse trabalho aí, né? Desde a construção da natureza. E eles tinham lá no início dos documentos dele uma responsabilidade de ter as áreas de preservação permanente. Certo? Certo. Esse é um dos Porque isso está regulado em lei. Isso, eles têm que manter isso, Tem. né? E essa área de preservação permanente, ela tem que ser aqui no município, eles podem, por exemplo, ter uma área de APP lá? Pode. Pode? Pode. Pode. Isso acontece no caso das cavernas. Eu já vi casos assim, né, deles, não, mas vamos derrubar uma caverna aqui, mas nós vamos preservar 2 lá no outro estado. É uma negociação que quase sempre não interessa a quem mora ali, né, porque você está tirando a caverna dali e vai preservar do outro lá longe, né? Não, mas acontece. E o que o senhor está mostrando aí, esse mapa, né, isso aí é assustador. A gente vê a quantidade de empreendimentos, né, nessa área que tem na nossa região aqui. Né? Eu até, olhando assim, falei, poxa, mas o Brasil vai ficar tudo carcomido ali, né? Né? Vamos ver tudo isso, como é que vai ficar esse... Você fala da quantidade de províncias minerais que tem, né? Exatamente, dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil. É isso. E vamos fazer a lição de casa depois, dar uma olhada nisso no nível mundial, né? Sim. Porque parece que o Brasil está sendo um espaço fácil de vir. As empresas que estão aí... E tem sido. São todas internacionais. Por que eles não vão comer lá no Canadá, os morros? E não deixam. Onde? Porque lá não deixam. A população não deixa. E aqui no Vale do Ribeiro, né, se é informação no documentário, acho que do Grupo da Missão, 129, né, irmã, pedidos de mineração do Vale do Ribeiro. Está lá no documentário do Grupo da Missão. Isso é assustador, irmão. É assim. É assustador. E o nosso município, a nossa cidade aqui, né, tem um monte de pedido já. A gente sabe da Tupi, que é ir para cá e para lá, já tem essa que está ali no meio, para... É que o nome dessa? NB. NB? NB da criança. Então, assim, tá sério o negócio aqui. É sério. Nosso problema não é só acesso. Você viu que nas 25 províncias minerais no Brasil, o Vale do Ribeiro aparece. Nossa, e a bola vai ficar grandona lá no Vale do Ribeiro, né? Mas essas coisas que a gente tem que ir assuntando, assim, e tal. E aí, sem querer atropelar, mas o que eles propõem? A fábrica, quando terminar de tirar todas os minérios ali do primeiro morro, eles querem fazer daquela mina que vai ficar abandonada, já digo, ponto turístico, daquela serra pelada, um ponto turístico. Né? Mas qual turismo? Qual turismo? Da devastação, certo? Eu subo lá, vou olhar, aqui ferrado tudo a natureza. Né? É difícil entender o turismo. Terra ali, né? Eles falaram que vão colocando. Será que estão guardando a terra ali, que é o. Mas vamos estão guardando essa terra?
É, a terra do segundo morro, vão tirar a energia. Põe no primeiro. Isso é muito bom. Cobre o primeiro. As cavernas. E as cavernas, né? As cavernas já foram enchidas. Não pode, isso é crime. Isso é crime. É crime. Isso é regulado em lei. As cavernas são patrimônio, né? Elas são Patrimônio do Brasil e nós não existimos. é crime. Olha, a questão das cavidades, mas eles devem estar fazendo escondido, Com certeza. porque isso tem gerado, sim, uma polêmica muito grande. As mineradoras têm feito um lobby lá em Brasília violento para derrubar essa lei ou flexibilizar, não é, a lei, porque ela é muito rigorosa com relação às cavidades. A Vale, ela tem, o minério de ferro tem cavidade, né? Tem cavidade também, não é só carbonato de cálcio, não. E lá no Carajás está cheio de cavidade. E um salão do tamanho dessa sala aqui não pode mexer. Entendeu? Não pode, pela lei, não pode mexer. Aí a Vale já tinha contrato com os chineses de vender minério de ferro de alto teor, né, exatamente onde tinha as cavidades. Por quê? Porque como que forma a cavidade do minério de ferro? O ferro, ele é um depósito sedimentar, sedimentação química de água do mar. Mas deposita ferro, mas deposita também sílica. Então você tem, né, uma alternância de sílica e ferro, sílica e ferro. Quando isso está exposto, né, aqui como eu estou falando, como eu mostrei naquele mapa atrás, são rochas que têm 3 bilhões de anos. Em 3 bilhões de anos, chovendo, lavando, a sílica foi embora. Aí ficou só o óxido de ferro. E quando a sílica vai embora, fica o buraco. É a cavidade. Então, aquele minério, e justamente aquele que foi bem lavado, é o que é o mais rico. Porque saiu toda a sílica, que eles não querem sílica, só quer o ferro. Então, se a natureza já se incumbiu de tirar a sílica, eles estão aplaudindo, ótimo, que o teor subiu. Mas aí veio uma lei que diz, aonde tem a cavidade você não pode lavrar. E se você lavrar, você tem uma regra para fazer isso. Se você for tirar uma cavidade, você vai ter que preservar 3 ou 4, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente, mas é um número assim. E tem regras muito, muito duras com relação a isso. Então, o que os caras fazem? Eles vão abrindo a pedreira, vai abrindo. Aí achou uma cavidade, ele detona esse troço antes que alguém veja. Já né? fizeram isso. Ah, eu sei. Detona esse troço antes que alguém veja, porque se alguém ver, eu vou ter que parar a lavra aqui. Mas a Vale deve ter feito também, né? Mas ela, em muitos casos, né, ela não pôde fazer. E aí teve que rever o contrato com os chineses. E aí vem aquela questão. Vocês estão, né, os ambientalistas, vocês estão interferindo em algo que é de utilidade pública, porque a mineração foi definida em lei como utilidade pública. Mas aí tem uns ambientalistas que são aguerridos. É utilidade pública, mas a natureza também é de utilidade pública. Então vocês não vão tirar a caverna. Não vão. Aí vão para Brasília, aquela comitiva de advogados, aí começa a comprar um deputado aqui, outro deputado acolá, entra no ministério, não sei o que e tal, e vai dando um jeitinho e vai avançando. Mas eles estão com muita dificuldade ainda com relação a isso. Na época que eu estive lá, eu acompanhei isso. Agora eu saí, eu não sei como é que está. Mas eu sei que a lei ainda existe. Não conseguiram derrubar. E talvez tenham conseguido flexibilizar um pouco, mas não sei o quanto. Mas a queda de braço nesse assunto é dura. E qual o risco que fica, por exemplo, para a nossa cidade, dessas cavernas que foram suprimidas? É a perda. Teve um risco assim, de desabamento? Não, isso não, porque eles já suprimiram, eles tiraram. É a perda. Mas Porque veja bem, você sabe o que os biólogos eles argumentam? Não é apenas a questão. No caso das cavidades em rochas carbonáticas, você tem uma beleza cênica, você tem um elemento aí, né, importante, né?
Eu já entrei em muitas cavernas, eu adoro ver aqueles estalactites, é uma coisa belíssima, né? Porém, existe também vida ali dentro. E ao suprimir a cavidade, né, existem animais que habitam aquelas cavidades que vão embora. Mas não só animais, existe também, né, vegetais, por incrível que pareça, mas tem. E os biólogos, eles argumentam isso. Aqui, por exemplo, onde fizeram a pedreira, né? Tinha uma caverna. Eu fui lá nessa caverna. Uma caverna relativamente grande até, não era pequena, dava, cabia você de pé lá e sobrava espaço para cima. Daí tinha um córregozinho assim, um ríozinho assim correndo por Por dentro, dentro. né? E tal. E tinha morcegos. Ó, professora, a foto da caverna que ele está falando, e essa senhora aqui é a mãe dele. Vinha professor de magistério. Olha aí. Então, daí. Essa é uma que não pode ser suprimida. Mas foi suprimido. Foi? E essa água vai para onde depois que suprime? Daí? O que que acontece? A água o melhor, o carbonato de cálcio ele é muito reativo com a água, tá? Então, essa água que penetra por fraturas, né? Ela vai comendo na rocha e vai abrindo, né? E ela penetra, né? E lá por baixo ela vai comendo. Né? Abre um salão, de repente, bum, aquele troço colapsa, né? Aí abre um salão maior, né? Quando você tira aquilo, a água vai pegar outro caminho. Ela vai continuar. Ela vai continuar o caminho dela. Com certeza, ela vai sentido para onde mais favorece. Se tiver uma fratura, né? Um declive, ela vai seguindo. Eu notei, por exemplo, que na nossa chácara, que fica ali em frente à entrada da pedreira, mudou um negócio significativamente nos últimos anos. Né? Coincidência de ser o mesmo período depois que começaram a explorar ela. Que foi o quê? Ali não tinha umidade. Só que depois disso aí, por exemplo, um dia de chove, uns 2 dias assim, daí a chácara fica muito úmida, entendeu? Igual tivesse nascente ali. Mudou o regime ali, seguramente, né? A água tinha um caminho, passou a ter outro agora, né? Passou a ter Ela outro. vai abrindo espaço. Ela vai procurar um caminho, né? Ela vai, se fechou aqui, ela vai correr para cá. Então, provavelmente aonde você não tinha umidade antes, agora vai ter, porque ela não anda mais para lá, vem para cá. Né? Aí, é o lençol freático. E a rocha ela é muito porosa, né? Essa rocha. E ela é reativa com a água. Muito reativa. Então, o que que acontece lá? Você tem a mineração, você vai ter minério, você tem o rejeito, que não pode ser jogado em qualquer canto. Aí você tem o processamento. No caso aqui, o processamento é o cimento, é a fábrica de cimento, tá? Aí você tem ali dentro o mineral de minério e a ganga. A ganga é aquilo que não presta, tá? É aquilo que não serve. Então, no caso aqui, o que serve é o carbonato de cálcio. O magnésio não serve também para o cimento. Não serve para o cimento. Ele pode servir para a agricultura, mas para o cimento não serve. Lá no Espírito Santo, se tem uma pedreira que os caras mapeiam lá para o carbonato de cálcio, então ele vai entrando no carbonato de cálcio, vai moendo, vai vendendo para a indústria química e tal. E o magnésio ele pega e vende ou para a agricultura ou para a siderurgia. Mas ele vende tudo. Né? Que diferença tem rejeito de ganga? Porque o rejeito é aquele material que está, assim, é a rocha que está ao redor do minério ou acima do minério. E a canga é o que está dentro do minério. Por exemplo, eu falei do minério de ferro. O minério de ferro ele tem óxido de ferro e sílica. A sílica é canga, mas ela está dentro do minério. O corpo de minério tem a parte nobre, que é o elemento que se quer, né? E o outro elemento que não se quer. Né? Então, cálcio eu quero, magnésio eu não quero. Magnésio é canga, mas é minério. Calcário é um só. Agora, o que cobre o calcário, esse material que cobre o calcário, ou que a outra rocha que está do lado do calcário, mas eu vou ter que tirar ela para poder chegar até o calcário, isso é rejeito. Não presta também. Tá? Mas quando eu chego dentro do minério e começo a fazer o processamento do minério, não é tudo aquilo que me interessa. Eu já estou dentro do corpo de minério. Né? Aquilo ali eu vou fazer dentro de um processamento químico ou mecânico, uma separação. Eu pego
o elemento que eu quero e descarto o elemento que eu não quero. É isso que é a diferença de canga e rejeito. Mas que, no fundo, a canga também é um jeito de ter rejeito, só que é dentro do minério. Né? Professor, será que numa cadeia igual essa aqui sai também prata, ouro, essas coisas? Não, no calcário não. Não, no calcário não. Eu vou mostrar depois isso aqui. Bom, finalmente você tem lá a fundição e tal, e aí você vai ter os metais, os minerais industriais, o subproduto. Aí, no caso do metal, é o que aconteceu na mina aqui do chumbo, né? O pessoal ia atrás do chumbo, mas quando ele tinha um sulfeto, que o composto, o mineral, é um sulfeto de ferro, chumbo, e ele tinha dentro dessa composição prata, ouro, cobre. Então, quando ele tira o minério, ele quer o chumbo, perdão, ele quer o chumbo, né? Mas na hora que ele pega o sulfeto de ferro com chumbo e não sei o quê, vai ter esses elementos. Mas quando ele está processando um volume, né, considerável, e para o caso do ouro, você vê que o volume pequeno tem valor, então você tira 1 quilo de ouro, em algumas toneladas de minério, 1 quilo de ouro, você não vai jogar fora. Né? Você vai vender. Então aí você tem, né, o subproduto. Você vai ter o subproduto. O que acontece com as minas de cobre no Chile? Né? Eles têm lá um minério rico em cobre, mas tem muito mercúrio, prata e ouro. Então o principal objetivo é o cobre, mas todo o mercúrio, a prata, o ouro é separado e vendido. Então você tem o subproduto. E no caso da fundição, você tem a escória. Tá? Então, esse aqui é o fluxo que a gente tem, assim, de um modo geral. Isso pode variar um pouco dependendo do tipo de minério. Bom, então o que interessa saber é o teor, o volume, que é em tonelagem, né? O tipo de minério, a natureza do minério, onde o depósito está localizado e os fatores técnicos, econômicos e políticos. Isso é o que influencia se um depósito pode ser lavado. Agora tem uma questão, isso aqui é o clássico, que você vai pegar um livro de geologia que te fala de geologia econômica, vai apresentar isso, mas está faltando. Eu colocaria mais um pontinho aqui, né, que é a questão da acessibilidade ao minério. Vamos entender o que é a acessibilidade. Tá? Aqui eu defino uma jazida com isso. Eu ensino para os alunos, eu não, o outro lá ensina. Olha, você vai calcular o teor desse minério, esse teor é bom, beleza, eu vou tirar tantas toneladas de cobre. A natureza do minério é um sulfeto de ferro, que tem ferro, cobre, prata e tal, estou definindo, então eu vou definir um beneficiamento que aproveite esses outros. Né? Onde ele está localizado? Está localizado, né, num acesso fácil, está perto de uma rodovia para fazer o escoamento, não vai custar tanto. Ou, não, ele está na Amazônia, o escoamento é complicado, mas vai custar mais, mas ele tem que considerar isso na hora que ele faz o desenho do fluxo de caixa, na hora que ele vai programar, planejar quanto que custa ele abrir uma mina, né, e colocar esse minério no porto e aí vender. Né? Então, toda essa é a conta que é tradicional. Né? Aí ele vai colocar fatores técnicos, é muito difícil fazer o beneficiamento, é caro, como que a gente vai fazer? A lavra vai ser uma lavra a céu aberto e depois eu começo ela a céu aberto, depois eu faço um subterrâneo? Quanto custa? Aí faz um planejamento de planejamento econômico, né? De logística, quanto custa o transporte, qual vai ser o transporte, isso vai embarcar num porto ou não, vai ser por rodovia, vai ser por esteira, enfim. Né? E os políticos, né? Isso aí, eu tenho que respirar um pouco, porque tem muitas nuances na questão política. Bom, do ponto de vista puramente econômico, um país que tenha problemas, por exemplo, na estabilidade política, não interessa às grandes empresas, porque ela não tem segurança. Ela entra num cenário político, por exemplo, os países que têm uma democracia muito frágil, o tempo todo
ela fica oscilando, nunca se sabe se aquele regime vai seguir ou não vai, se vai mudar, se vai entrar lá um ditador que vai mudar toda a lei. Isso é uma insegurança que as grandes multinacionais não querem. Algumas, para evitar essa insegurança política, eles adotam uma conduta muito simples do ponto de vista deles. Eles vão lá, derrubam o governo e botam lá quem eles querem. Aí eles têm a segurança. Fizeram isso em muitos lugares e ainda fazem. Ainda fazem. Mas a questão política, ela tem uma importância muito grande na decisão das empresas ao fazer os seus negócios. Agora, a acessibilidade. Você pode ter uma mina com tudo isso aqui favorável, mas você tem um problema de acessibilidade. A Jazida está lá. Eu tenho toda a favorabilidade técnica, mas para chegar lá e tirar, eu vou ter que passar por uma comunidade que não quer daquele jeito. Ou por um país que é muito rigoroso na sua legislação ambiental, como é o caso de alguns países, Canadá, Austrália, são muito rigorosos. Então, ter as condições técnicas favoráveis não quer dizer que ele vai tirar um grão daquele minério do chão. Isso pode inviabilizar. Eu costumo dizer lá na universidade, a acessibilidade ela está passando a ser hoje o elemento crucial na decisão dos negócios. E eu não estou falando isso da minha cabeça. Eu vou mostrar na parte da tarde para vocês que as empresas, as grandes, né, estão preocupadas. Elas contrataram uma empresa de serviços de análise de risco, uma empresa inglesa, ela chama Ernst Young. Eles fizeram, então, uma análise de risco aos negócios no mundo, incluindo o petróleo. E há 4, 5 anos atrás, o principal elemento de risco aos negócios no mundo chamava-se licença social para operar. Isso quer dizer acessibilidade. Então, as grandes empresas ligaram alerta, mas também não tomaram jeito. Apenas ligaram alerta. O IBRAM rapidamente contratou a Ernst Young para fazer o mesmo estudo aqui no Brasil, porque esse foi global. Fizeram o estudo aqui no Brasil. Novamente, licença social para operar figurou como o maior risco aos negócios na mineração. E tem também a Constituição, Convenção 69, né? 169. As comunidades têm que ser consultáveis, né? Pronto. Se elas não aceitarem, Então, falta aqui um bulletzinho, né? Que é a acessibilidade. E a acessibilidade tem a ver com a questão ambiental, a questão social, e a questão ambiental, via de regra, costuma ser o gatilho para as questões de conflitos. Porque as pessoas se incomodam quando o seu espaço é alterado e prejudica a sua qualidade de vida. E isso faz com que a reação imediatamente aconteça. E as empresas que passam a não observar, que continuam a não observar isso, elas estão assinando, né, um contrato de risco muito alto. Tudo que uma empresa de mineração não quer é interromper a sua produção. As grandes corporações elas quer ver o diabo, mas não quer ver isso. Por quê? O investidor não vai botar mais dinheiro se houver o risco. E eles hoje estão acompanhando. Mas isso eu vou falar mais à tarde, a gente vai discutir isso mais à tarde. eles apostam também na desinformação da sociedade. Completamente, isso aí. Eles apostam nisso, então falam, agora eu instalo a mineradora aqui, e depois o povo incomodado que se vire, né? Eles apostam nisso também, né? Mas eu quero crer que eles vão perder essa aposta. Eu quero crer que se eles quiserem... Veja bem, eu quero deixar claro que eu não sou contra a mineração. Eu não sou contra a mineração, porque nós precisamos da mineração. Tudo aqui tem minério. Tudo aqui dentro tem minério.
Não é possível se viver sem usar a terra para tudo. A questão é como nós vamos fazer isso. Como nós vamos fazer isso, onde nós podemos fazer isso, em alguns lugares nós não podemos. Mas o como que eu acho que é a chave do negócio todo, da discussão toda. É como que nós vamos fazer isso, né? Bom, eu vou encerrar essa parte de geologia agora, mas eu queria mostrar para vocês alguma coisa, um conceito para entender como que nós vamos, como um geólogo pensa quando ele vai buscar minério em algum lugar, né? O que é importante. Então, a gente trabalha com diferentes escalas. Vamos pensar escalas como se você estivesse no avião, né? A vista que você tem da superfície do avião é diferente daquela que você tem de um helicóptero que está voando mais baixo. É diferente do que você tem de um drone que está voando mais baixo. Então, cada vez que você sobe, você está aumentando a sua visão daquele território, né? Quanto mais alto você sobe, você está vendo mais espaço. E se eu estou num satélite, então estou vendo muita coisa. Então, essa é uma visão em escalas diferentes. E o geólogo ele parte do princípio de que se ele começa a ver lá do satélite, ele está olhando uma ampla região, ele começa a separar aquelas áreas, como eu falei, né? Como eu dei o exemplo das cortiças, né? Se eu estou na beira da bacia e uns pedaços de cortiça grande, eu não consigo ver todas elas. Mas se eu subir um pouco, eu começo a ver que tem vários pedaços. Tá? E se eu subo mais ainda, eu vejo a bacia inteira, vejo o que está ao redor dela e os vários pedacinhos ali. Assim que nós fazemos. Eu preciso identificar essas placas que estão, né, digamos assim, flutuando na crosta terrestre. E aí, essa é a ideia. Então, bom, isso aqui é a referência que eu coloquei. E aqui eu quero trazer, por exemplo, daqui. Né? Como é que eu começaria a pensar se eu tivesse, nesse momento, seja contratado pelo Estado, por uma empresa, para buscar os recursos minerais que existem no Vale do Ribeira? Como é que eu vou começar a pensar? Eu vou começar a pensar olhando o Brasil. Tá? E eu mostrei lá atrás que esses pedaços aqui são como aquelas cortiças que eu coloquei na bacia, que estão flutuando, né? São pedaços da evolução da Terra, hoje já frio, mortos, mas que tiveram um passado exuberante. Nos primórdios da Terra, as maiores jazidas minerais foram formadas nesses pedaços que estão aqui. Aqui. E onde nós estamos? Aqui. Mas eu falei que essas placas, elas colidem uma com a outra. E se ao invés de cortiça a gente colocar um material, né, que flutue, mas que seja plástico, e que ao encontrar um com o outro, ele deforma. Eu vou ter então ao lado, nas margens, uma deformação. Essa é a parte de colisão. Então nós estamos aqui numa parte de colisão. Agora, quando nós falamos em pedaços de crosta terrestre, como eu desenhei ali, que estão colidindo, o que está acontecendo quando acontece a colisão? Aqui ele está abrindo. Ora, mas se aqui está abrindo, né, do lado de cá, tem uma outra área aqui. Se ele está abrindo para cá, né, ele vai bater nesse que está aqui. E se esse que está aqui estiver andando para cá e tá, o que vai acontecer? Ele vai entrar para debaixo. Ele entra para debaixo. Agora, isso aqui eu falei, né? 5 quilômetros. Esse troço, quando chega aqui embaixo, ele esquenta. Tem o calor da terra, é quente lá embaixo. E eu falei que tem um colchão aqui que é meio mole. E tem, isso tem, está demonstrado. Quando eu chego aqui, isso funde. Isso funde e esse material sobe. Essa placa, no outro canto aqui, né, vai também abrir. E esse material vaza com vulcões. E aqui dentro formam-se pedaços desse material que ficam cristalizados. Cristalizados. Bom, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos é muito tempo. Então, uma montanha, uma serra dessa que está chovendo, né, a água está levando, o que vai acontecendo? A montanha vai sendo erodida. Então,
Vamos desenhar um pedacinho aqui, para cá. Eu tenho lá uma montanha, né? Ela vai ser erodida. Aí o que eu vou. Isso tudo vai embora. Vai. O tempo vai cuidar de tirar. Então, aquilo que está lá embaixo começa a aparecer. Esse material aqui começa a aparecer aqui em cima. Por quê? Porque isso aqui foi retirado pelo tempo. Isso foi apagado. Então, aquilo que formou aqui embaixo vai aparecer aqui. Agora, vamos voltar aqui para o nosso Vale do Ribeira. Esses pedaços aqui vão aparecer aqui. Aqui está o Vale do Ribeira. Aqui é o trabalho que foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil. Eu entrei no site dele e peguei o mapa, que eu quero mostrar para vocês agora. Nós vamos olhar esse mapa aqui. Está aqui Registro, Rio Branco, Tararé, Capão Bonito. Aqui nesse cantinho está Adrianópolis. Esse é o mapa que a CPRM faz. É o Conhecimento Geológico do Brasil. Então vamos olhar a nossa região aqui. Nós estamos aqui, está aqui Adrianópolis. Vamos chegar mais perto. Aí eu falei que o geólogo pinta tudo, né? Ele deveria ser artista, né? Em alguns casos é uma mentira colorida, mas nesse caso ela não é mentira não, é verdade. E o que nós temos aqui? Azul. Mármore. Essa cor aqui mais clarinha são rochas carbonáticas, ou seja, são rochas que têm carbonato de cálcio, mas também tem argila. Tem um pouco de areia misturado. Então por isso que está separado dessa aqui que é pura. Do lado de cá tem um outro tipo de material que chama ardósia. Ardósia acho que vocês conhecem, que faz piso, não é? Então é ardósia. É uma rocha sedimentar. Vou chegar lá. Aí nós temos aqui o outro que, esse que está aqui, chama metarenito. Meta significa assim, todo nome de rocha que começa com meta significa de metamorfismo. Então, o que é uma rocha metamórfica? Eu tenho aqui uma bacia oceânica e água do mar, né? Cheio de elementos aqui dentro. Sal, né? Ferro, sílica, né? Com o tempo, né? Isso vai precipitando. Aí eu formo aqui embaixo o material, né? Aqui em cima mais uma argila, né? Aí aparece, né, muito carbonato de cálcio que tem aqui, Ca, CO3 e também magnésio. Ele deposita, aí ele forma o que se chama aqui de calcário. Vamos desenhar aqui uns tijolinhos para separar dos outros. O que é isso aqui? Isso aqui é uma rocha sedimentar, de sedimentação do que está na água do mar, né? Muito bem. Isso daqui, olhando agora para lá, se esse material que está aqui, ele está afundando, né? O que está acontecendo com ele? Eu vou comprimir isso assim, por conta daquelas forças. Na hora que eu comprimo isso aqui, o que eu vou fazer com isso? Eu vou dobrar tudo. Eu vou dobrar tudo. E aí o meu calcário, né, que estava aqui, né, ele recebeu um pouco, eu falei que para cá começa a esquentar. Ele recebeu calor. E na hora que ele esquenta, ele se transforma numa rocha metamórfica. Ele se transforma numa rocha metamórfica, aí eu não posso chamar ele mais de calcário. Ele foi calcário quando ele estava aqui. Quando ele virou isso aqui, ele chama mármore, porque é uma rocha metamórfica. Mas eu falei que esse troço continua descendo. E aí forma um material aqui que sobe. Esse é o material que subiu. É o granito. E vocês conhecem o granito que tem aqui. Esse é o granito. Acontece que isso já existia. O granito veio depois.
quando esse material afundou, eu estou falando em milhões de anos, quando esse material afundou e subiu, isso já existia. Então, quando ele entra rompendo isso aqui. Ele entra rompendo. Ele rompe tudo, né? Ele é mais novo. E o que que acontece quando um material quente encosta no material frio? Ele cozinha o material frio. E aí, ele vai cozinhar toda essa parte lateral aqui, ó. Isso tudo fica cozido. E aqui forma minério. Esse líquido forma minério. Então, o que que acontece quando a gente olha para esse corpo de granito que tem aqui? Olha a idade dele, 605 milhões de anos. Olha a idade da rocha silicática, 1 bilhão 593 milhões de anos. Então, essa rocha, ela chegou praticamente quase 1 bilhão de anos depois. E quando ela entrou nessa outra rocha, ela foi cozinhando. E aí começou a formar o quê? Aí você vai encontrar aqui cobre, wolfrâmio, chumbo, e todos os... Ó, chumbo aqui, ó, todos os metais. Os metais, eles vão estar relacionados a essa rocha aqui, a esse evento. Se eu procuro, então, metal aqui, eu vou buscar essa rocha aqui. Eu vou procurar o contato dela com essa. E aí então eu estou olhando, voltando um pouquinho à questão da escala, note que eu comecei a raciocinar olhando, né, essas grandes entidades. Aí eu caí nesse detalhe. Então eu estou descendo do satélite, por avião, por helicóptero, até chegar no detalhe. Aí eu vim parar aqui, no detalhe, eu já estou meio mais baixo. Daí, aí eu tenho que descer do avião e andar mesmo. Aí vou um martelinho lá. E aí, é essa relação, é esse entendimento que a gente precisa ter em termos da geologia. Então eu tenho um conjunto de rochas aqui, todas essas rochas aqui, elas são rochas sedimentares que foram metamorfizadas por conta desses processos, né, de movimentação da Terra. Elas se transformaram de uma rocha de fundo de oceano, argila, areia, né, carbonato de cálcio, e se transformaram em mármore, em rochas ardósias. Ardósia nada mais é do que uma argila fininha que foi metamorfizada, teve um pouco de calor, aí chama ardósia. Mas é nada mais do que uma argila bem fina. O vermelho é granito? O vermelho é o granito. Tudo isso aqui é granito. Daí tem Saltinho, Caraça. Adrianópolis está aqui. Certo. Aqui está o Ribeiro. Esse aqui é o Ribeiro. Ó. São os bairros lá. Caraça é onde está essa da MBL lá, né? Caraça, daí tem Vila Mota está aqui, ó. Vila Mota e... Vila Mota você tem mármore. Mármore. Hein? Barra. Dá para abrir mais? Você imagina? Eu posso ter... abrir mais? Mostrar os bairros. Assim? Não. Não, chegar mais perto? Mais para a esquerda. Não. Nossa esquerda. Puxa para direita. Direita. A 7 barras está aqui, ó. 7 barras está aqui, está no granito. E mais tem mármore aqui rodeando ele todo aqui, ó. Você imagina os olhos das mineradoras no mapa desse, né? Mas eles pegam esse mapa. Eu estou falando que esse é o que nós fazemos na geologia. De mármore, né? Tá oca, tá aqui. Cálculo já expõe. Mas tem uma língua aqui que tem rocha carbonática. Ó, tem cobre, wolfrâmio. Não, é nossa. Mas no caso lá, ela... É porque a piaria lá, que vai para a piaria, né? Lá para Terceiramente, é de Itaoca, né? De Itaoca para Piaria. Olha o pavão lá, irmão, né?
Bem na direita lá. Então você vê que essa área do granito, ela é. E o granito ele tem um papel muito importante na mineralização aqui. Muito. Justamente esse evento do granito que trouxe todos os metais. Agora, o carbonato, você vê que ele é mais antigo. Né? Ele é mais antigo. E a Vila Nova, e a Cadelinha, lá não é. Você vê o tamanho desse corpo, mas na realidade, né, se você for ver, ele. Aqui, ó, cheio de granito aqui, ó. Tem um monte, porque são vários tipos de granito, mas é tudo granito. Tá? Então você vê que é região. E isso faz parte desse grande cinturão. Tá? Então, Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Esse processo aí você colocou no mar, né? mas ele acontece no rio também ou não? Não, a dinâmica é diferente, porque a água, o rio primeiro, o rio ele está em constante movimento, né? O mar é uma grande bacia receptora, ela está recebendo todos os sedimentos que vêm do continente. Então você tem uma grande bacia que está recebendo todos os materiais terrestres e aí ele vai se precipitando. A questão de você precipitar, porque o carbonato de cálcio ele está dissolvido na água, né? Ele está dissolvido, assim como o ferro ele está dissolvido. E eu falei há pouco que o ferro é uma variação. Você tem gradações, você tem ferro, óxido de ferro, material de sílica, SiO2, né? Ferro. E o que isso representa? Representa alterações climáticas da Terra. Alterações climáticas que ocorreu há bilhões de anos, de modo tal que mudou as condições de acidez, né, da água e fez com que esse ferro que estava dissolvido precipitasse. Mas se mudou a condição climática, ele não precipita, ele vai ficar dissolvido, mas vai precipitar sílica. Então isso reflete as alterações climáticas no passado. Então tem toda uma dinâmica, né, que é externa, que governa também os processos superficiais, mas tem os processos que são profundos, que não são governados pela ação do tempo. Né? São processos, então, que estão a 15 quilômetros de profundidade. É outra coisa, mas a gente tem que considerar todos eles. Esse tipo de estrutura aqui aparece nesse mapa aqui. Tá aqui, ó. É assim que vocês têm assim a serra de vocês aqui. O mármore, esse azulzinho aqui. Ela estava falando para mim que teve um caso de uma erosão laminar, né? Então, o que é erosão laminar? Você tem aqui a serra, né? Olha como é que as camadas estão dispostas, elas estão inclinadas. Então, você tem falhas aqui, ó. Essas falhas são condutos onde a água vai entrar. Quando você tem uma grande rampa como essa, na realidade você vai ter um monte de fraturas menores, que torna a rocha porosa, e a água vai entrar ali. E ela entrando ali, ela vai fazer o quê? Alguns blocos vão escorregar. Ele vai a serra, a rampa, né, das rochas está assim do lado no mesmo caimento da serra, com a chuva e a erosão, etc., isso vai descer, né? Então, essa é a configuração que vocês têm aqui. Isso aqui não é interpretação, isso é medido. Os geólogos da CPRM que andaram por aqui, eles vão com a bússola medindo. Isso aqui é tudo medido, isso tem valor. Não é o cara achou que é isso. Ele foi lá e vocês próprios que conhecem a região já viram como essas rochas aparecem. Não aparecem umas bandas assim? Né? É isso aqui, ó. Só que a gente não pode esquecer que elas foram erodidas. Então, esse pedaço aqui, na verdade, é parte disso aqui, ó, ele está dobrando. Só que nós estamos andando vendo isso aqui. Mas quando chega aqui, você vai ver, tem isso aqui, tem isso aqui. Então, junta esses traçadinhos aqui, isso aqui é o que a erosão comeu. A erosão comeu e deixou só esse rastro aqui para baixo. Então, a gente está andando na serra, esse é o caminho que a gente está fazendo no alto da serra. Mas no passado era tudo junto, era isso aqui. Então, se eu aqui, né, originalmente formou isso, mas vem chuva, sol, água e erode esse troço todinho. O que eu vou ter?
eu vou ter isso aqui. Ó. Aqui passa a ser minha superfície. Então, aqui eu estou andando aqui. Aqui é onde eu estou agora. A vegetação, né? E aí eu vou encontrar essa rocha aqui, com esse caimento, aqui, e aqui você vai ver um negócio assim, aqui você vai ver um negócio assim. É isso que eu vejo, é isso que está desenhado aqui. É isso que nós temos. Então, essa é a configuração que a gente tem, então, né, da geologia. Então, os elementos que eu considero críticos é isso aqui. Para você ter um minério, você tem que ter, né, uma rocha fértil, vamos usar essa palavra, ou seja, eu tenho que ter ali dentro o elemento, o carbonato, ou o chumbo, ou o ouro, seja o que for. Eu tenho que ter uma geodinâmica. O que é geodinâmica, senão esses movimentos que ocorrem na crosta terrestre? E eu tenho que ter uma arquitetura da litosfera favorável para acumular. Então, com esses 3 elementos, aqui forma o minério. Mas o minério ele só vai ser acessível se ele for preservado pela erosão. Tapajós, o ouro do Tapajós está quase todo ele dentro do rio. Você não acha, né, o minério primário. Por que você não acha o minério primário? Porque ele foi erodido. Ele foi embora. Ele foi embora, a erosão levou tudo. Aí você vai encontrar só uns pedacinhos aqui e acolá. Então, esses são os elementos críticos de um sistema mineral. E para concluir esse assunto, que eu acho que eu já fui longe demais, eu falei que tem processos muito profundos. Então, a rocha está aqui levando para os vulcões, que levam aqui para a zona superficial, e isso aqui a gente passa a olhar aqui, e aí você vai ter os corpos de minério. É esse contexto. Para então enxergar a coisa nesse tamanho aqui, eu tenho que estar no satélite. Para conseguir enxergar esse pedacinho aqui, eu tenho que descer para um nível mais baixo. Então a escala de observação, né, muda. Então nós temos que partir de uma escala de observação muito ampla que observa os elementos integrados do sistema Terra funcionando, até chegar aos elementos, né, mais locais que envolvem erosão, que envolve, né, o que resultou depois de muitos anos que esses materiais se formaram. Bem, por fim é isso, então nós estamos falando de uma escala. Eu falei escala, né? Então eu saio de uma observação onde eu olho um mapa onde 1 centímetro nesse mapa representa 10 quilômetros. E eu vou melhorando a minha observação até 1 centímetro, olhando no papel, ele corresponde a 5 quilômetros. Até chegar na escala que as mineradoras operam, onde 1 centímetro corresponde a 1 quilômetro, 1000 metros. E na hora que abre a mina, né? Não, ainda não abriu a mina, ainda aqui é a escala de semidetalhe 1 para 5.000. As mineradoras, até aqui, o Serviço Geológico do Brasil entrega para a sociedade. São esse mapa que eu mostrei para vocês. A partir daqui, as empresas é que tem que fazer. Aqui é detalhe. Atualmente, quando é uma província mineral, aquelas 25, o Serviço Geológico ele tem feito um detalhamento entregando 1 para 2.500, ou seja, 1 para 25.000, 1 centímetro, 2.500 metros. É o máximo que o Serviço Geológico vai entregar de informação para a sociedade. A partir daí, né, o gestor público pode usar esse documento para fazer o seu planejamento regional, e as empresas, a partir daí, vão definir os seus alvos para aí sim gerar mapas na escala 1 para 1.000, onde 1 centímetro corresponde a 100 metros. E quando ele chega na mina, ele vai gerar mapas 1 para 100, onde 1 centímetro corresponde a 1 metro. Mas isso a empresa é que tem que fazer. É interessante quando você fala que o serviço geológico tem que entregar para a sociedade. A sociedade não sabe disso. O serviço geológico também me informa. E não é só nós que somos população simples, não. Eu lembro quando nós estávamos planejando lá de Ribeirão Branco, o prefeito lá, que era o Salas,
eu levei ele no serviço geológico, né? Ele nem sabia que existia, né? Então, assim, e é um prefeito considerado avançado, socialmente, experiente e informado. Ele era graduado, ele é um menino bom. Então, ele tinha bastante informação, mas ele não conhecia o serviço geológico. Quando eu cheguei com ele lá no TPRM, lá, marquei uma reunião com o diretor, nós fomos lá, o cara colocou o mapa de Ribeirão Branco assim, e tinha um ponto bem destacado, né? Que tem uma reserva de minério lá. Ele falou, pô, mas eu queria abrir o cemitério. Oxe, Ele falou, mas você vai abrir bem em cima do minério? Falou, quer dizer que, no correto, na hora de abrir qualquer coisa na cidade, deveria consultar o serviço geológico. É. Mas nem o poder público local sabe que existe. Você chegar na Câmara de Vereadores e falar que é biológico, corre o risco de nenhum deles saber o que é. É verdade. Entendeu? E eles fazem a legislação sem saber nada, sem conhecimento. mas não vamos correr esse risco. Eles não sabem o que é. Então, Nem o- é isso que eu acho que a gente tem que construir. Quando a gente fala que esse curso do Edson, que está sendo desenvolvido, é muito interessante e a gente está reforçando e criando os espaços aí, as organizações, que é para poder romper com essa alienação que a gente tem sobre a mineração, sobre a nossa terra, a nossa casa, né? Porque a terra é a nossa casa. Só que a gente cuida muito mal, a gente não sabe como cuidar. Esse que é o pior. Né? Porque assim, quem poder público local, os técnicos, eles não estão, como o Edson falou, eles estão lá para servir o capital e não a população. Eu acho que a gente tem que começar, inclusive, a gente já chegou a discutir isso, mas muito pequenininho, que isso deveria constar nas disciplinas, desde as séries iniciais, nas nossas escolas. Discutir as crianças, a gente aprender desde criança como é que isso acontece e quem são os responsáveis, por que tem que cobrar deles. Né? A nossa educação é muito artificial. Isso é algo que a gente pode fazer. Posso falar uma questão sobre a educação na Claro. parte inicial? Claro. Tem alguns temas que falam sobre a era paleozoica. É. Isso a gente trabalha no infantil 5, Uhum. que é dos dinossauros. Uhum. Aí agrega a parte da era paleozoica, né? É paleozoica, né? Paleozoica. A era paleozoica é relacionada com o ambiente nosso, né? Relaciona as espécies de dinossauro, eles estudam sobre o tamanho do dinossauro, como eles viviam, mas relaciona com a parte atual, parte do passado com a parte atual, relacionamento da natureza, os elementos da natureza, as aves, né? A diversidade de aves, os animais que são terrestres, os aquáticos, e tudo isso. Acho interessante. No ensino que é do Brasil, eu acho interessante que já começa essa educação ambiental com as crianças. Tem aqui com a professora aqui, Maria do Carmo, minha colega de trabalho ali, né? Ela também, a gente vê que trabalha muito em questão da natureza, né? A gente consegue trabalhar essa conscientização Muito legal. dos pequenos, né? Muito legal. Trabalha muitos elementos da natureza, as rochas, né? E isso já dá para ampliar a educação ambiental. Mas aí eu faço a seguinte observação, né? Tudo isso que eu estou falando aconteceu antes da era paleozoica. Na era mesozoica? Não, antes da mesozoica? Antes. Ah. O Paleozoico, existe um momento na história da Terra muito significativo, que é algo em torno de 500 milhões de anos. 500 milhões de anos. O Paleozoico é mais recente do que 500 milhões de anos. É 300, 200. Eu estou falando de coisas que aconteceram antes de 500 milhões de anos. Nessa fase de evolução da Terra, a vida era muito insípida, praticamente não havia. Havia vida de algumas algas no oceano, algumas bactérias, algumas coisas assim, mas vida microscópica. A vida, né, dos animais, as plantas, não havia nessa época que tudo isso aqui aconteceu. Então, essas rochas, né,
você se pegar, eu disse que são sedimentos marinhos. Se tivesse vida, eu ia encontrar restos de vida nesses sedimentos. E você não acha. Porque nessa época não havia vida. Em profusão, havia uma vida microscópica. E aí é que tem um paradigma muito importante que o João alerta para ele, né? Nós fazemos sempre uma associação do passado com a vida, né? Mas a história da Terra antecede esse tipo de vida. E esse entendimento ele passa a ser um pouco mais complexo, mas não é tão complexo, não. Existem modos e formas da gente fazer isso. Eu diria que hoje, além das escolas, e aqui no Brasil a gente tem um defeito, porque a geologia não é ensinada no ensino médio nem fundamental, em lugar nenhum. Quem quiser, né, saber um pouco de geologia vai ter que ir para a universidade, é um absurdo. Tem que estudar a parte. A parte. Então, é um problema. A USP criou um curso de licenciatura em geologia. A USP. É o único caso que eu conheço no Brasil de formar professores para o ensino de geologia. Mas os nossos currículos não têm como obrigação ensinar geologia. Ela é ensinada na disciplina de geografia, mas com relação aos aspectos físicos, mais, né, de um modo muito amplo, né? É o único momento. Então, a geologia não ensina. Em Portugal, faz parte do currículo. No ensino médio, não sei se no fundamental, provavelmente sim. Lá, eles formam professores em geologia, tem licenciatura em geologia para ensinar nas escolas. Tá? Agora, hoje a gente tem um monte de coisa aí, TikTok, né? Instagram, né? E tem outros nomes que eu já nem sei, né? Mas a gente pode gerar conteúdo e distribuir aí. Eu tenho meus alunos lá, que adorariam fazer esses vídeos curtinhos, né? Que tem um nome lá, eu não sei o nome. Né? O TikTok eu sei que é um deles, né? Você divulga, você pode fazer pequenos vídeos para essa região com os elementos, né, de informação numa linguagem obviamente para as crianças, né, mostrando um pouco dessa, mas naquilo que elas fazem habitualmente, que é acessar o celular. E ali a gente pode difundir, né? Isso dentro do projeto de extensão que eu mencionei, que eu tenho lá, seguramente eu vou ter muitos alunos que vão querer, né, se incorporar. Do canal mineral. Então, isso é algo que a gente pode, de fato, depois discutir junto com a escola, né, de trabalhar na produção, né, de materiais para os estudantes daqui. Aqui nós tivemos um projeto ECOAR, né, que foi para compensar o crime que eles cometeram, ambiental, né, do patrimônio que eles estudaram no Brasil, que foi né, que eles assumiram, né, esse erro, foi calculado errado, né? Onde eles destruíram a caverna, foi um acidente, né? Um acidente, né? E aí foi revertido em educação ambiental, né? Porém, fizeram esse curso, né? Um curso superficial. E daí levaram argila para a criançada fazer panelinha de barro. Não tivemos uma base científica, né? Foi mais mas ninguém melhor do que vocês, professores, para poder ensinar para as crianças, não eu ou qualquer outro, vocês. Por isso que a gente tem que ter um trabalho com vocês, gerando com vocês os materiais que vocês que vão difundir isso, e claro que a gente vai junto, né? Para isso, a gente pode fazer diversos tipos de desenhos, iniciativas de cooperação, né? Como eu fiz no Rio, mapeei o maciço da Pedra Branca, que é uma das poucas áreas verdes que ainda tem no Rio de Janeiro. Tem 3 manchas verdes no Rio de Janeiro. É o maciço da Pedra Branca, o Jericinó Mendanha e Tijuca. O Tijuca, na realidade, ele é um pedaço, uma continuidade do Pedra Branca. Se você olhar, então, né, de satélite, né, o Rio de Janeiro, você vai ver que tem uma floresta lá que é o Pedra Branca. Eu fiz um projeto lá no Pedra Branca para turismo,
né? Então, eu saí andando nas trilhas, reconhecendo as rochas, mapeando, e fotografando, né? Nada tão prazeroso como isso, melhor do que procurar minério, posso te dizer, né? E depois eu entreguei, sabe para quem? Para os professores das escolas vizinhas, para que pudessem ter as suas aulas com os seus estudantes lá no maciço da Pedra Branca, mostrando para eles as rochas. E esse trabalho foi feito junto com biólogos que trabalhavam com palinologia. Palinologia é o estudo dos pólens. Eles iam, né, no solo, coletavam o solo, analisavam os pólens que tinham no solo, e nós chegamos a fazer alguns furos com trado, né, para coletar o material fundo, para ver o pólen que tinha 100 anos atrás, para ver qual era a vegetação 100 anos atrás. Nós geramos isso aí e entregamos para as escolas. Houve dissertações de mestrados com professores do ensino médio para poder entender esse material e poder transmitir para os alunos. Seria interessante fazer um projeto, né? Porque, assim, o conhecimento que eu tive, vou falar, né? Eu me senti assim, não, como que eu posso falar? Da questão dessas informações que teve lá, né? Que eles coletaram várias informações, nós poderíamos ter feito um projeto do município de serviço do nosso. Mas é isso que o professor está falando. Na verdade, nós tivemos a informação que eles passaram. Né? E aí eu queria saber onde é que está esse satélite que mostra esse negócio aí que eu vou lá destruir ele. Aquele mapa ali, né? Mostra que Adrianópolis, principalmente os bairros que a gente viu, Pavão, Caralho, tudo no vermelho, que é o granito. Daí tem uma tripinha amarelinha ali que a gente vocês sabiam o que é. Aquele é o rio, aquilo ali é areia de rio. Areia, tá. Ninguém quer saber. Que é assim. Quer também. Né? Então, esse satélite, isso aí fica público? Isso é público. Isso é público. Isso é público. Não todo mundo sabe. Com essa lagoinha, né? Tem mais, né? Veja, tem a Dalva, está lá, as irmãs Dalva, para você ter uma ideia, Dalva, eu levantei esses dados. Nós viajamos sexta-feira, não foi? Eu levantei esses dados na quinta-feira. Na quinta-feira eu entrei no serviço de... Eu procurei algumas teses de doutorado e tal, né, fui olhando o que o povo já tinha estudado essa região. Eu encontrei, né, várias coisas. Aí eu entrei no serviço geológico na quinta-feira, né, e fui lá, eu quero um mapa geológico. Aí entrei lá, né, dando algumas toponímias, ou seja, nome de cidades e tal, entrando lá, Vale do Ribeiro, não sei o quê. Aí apareceu Folha Apiaí. Eu falei, Apiaí. Né? Eu quero ela. Aí entrei a Piaí, aí eu vi esse mapa. Aí eu puxei o mapa, li, né? Eu não mostrei o mapa inteiro, eu li a legenda e tal, e fui entendendo. Na sexta-feira eu já tinha tudo isso. Quinta para sexta-feira, à noite, tá? Eu levantei isso. Então, eu quero dizer com isso que os geólogos treinados, eles vão fazer assim. Então, de quinta para sexta-feira, ele já tem essas informações. Agora, se eu vou entrar no detalhe e vou ler as outras coisas que eu já baixei, mas não li, não tive tempo, porque era de quinta para sexta, eu tinha que preparar essa aula. Então, na hora que eu entrar no detalhe, que eu for fundo, vai começar a aparecer um monte de coisa. Jesus! Mas esse pessoal, né, o Fiz o Lucro, eles estão com os olhos. Eles fazem isso que eu fiz. Só que eles fazem isso assim, eles pagam uns 3 ou 4, né, para fazer, então são 3 ou 4 fazendo isso. Conversando aqui com o Júnior, quando o senhor falou da acessibilidade, que o nosso asfalto aqui é de que ano? 2004. Ficou pronto em 2004. Ficou pronto em 2004. Antes a gente levava 6 horas para Curitiba e às vezes até 8. Não, 2007. Entendeu? E esse asfalto não saiu porque ficaram com dó de nós, não. Entendeu? Saiu para essa acessibilidade. Mas a acessibilidade, Dalva,
A acessibilidade que eu me refiro é outra. Não. A acessibilidade que eu me refiro é você ter a jazida e não conseguir tirar um grão. Não porque você não tem estrada, porque você constrói a estrada. É porque a comunidade não permite. É isso que faz a diferença. É. Então, mas o asfalto não saiu para nós, saiu porque eles já Ah, sim, a força política deles. vamos fazer, Consegue, vamos levar. consegue. Né? Eles vão, aí o interesse, aí é tal do interesse público e tal. Veio antes da nossa É necessidade. o interesse público deles, né? Que levava uma pessoa doente, que ia ser difícil. Nós vamos discutir nas próximas. Pesquisa que a Sueli fez, havia 119 pedidos de mineração em Adrianópolis. 149 está faltando. Na Agência Nacional você fez isso, não? Isso. Que não tem tempo nem paciência de localizar todos os pedidos para ver em quais comunidades está sobreposto. Né? Seguramente já deve estar tudo pedido. Mas eu Seguramente. não tive essa paciência nem tempo. A Votorantim, que ele tem uma boa quantidade de terras, né? Eles têm não sei qual que é o termo, que eles, direito de lavra, né? É concessão mineral. 10 anos. Tem a concessão para pesquisa e a para lavra. Né? E eles já fazem a concessão para pesquisa porque ela bloqueia a área. E nem todos fazem a pesquisa rigorosamente para chegar até a solicitar a lavra. Mas só no fato de você registrar na agência uma solicitação para pesquisa, você já bloqueou a área para você. E é isso que eles fazem, é isso que você encontrou. Mantém lá 7 barras, né? A unidade dela lá, que ela não está fazendo nada lá. Sim, é dela. Ninguém pode tocar. Isso. Se você vai ali para o lado do Rocha, é quilômetro por quilômetro. Sim, mas aí Ele vendeu uma parte já para. que lá eles tinham material estocado já, Sim. né? Coisinha, daí ninguém pode mexer lá, porque eles já têm essa documentação. Sim. Vão renovando aí dentro do tempo. É isso. Então, essa parte ela foi mais longa, mas tudo bem, né? Eu acho que tem que ser isso mesmo, né? Eu acho que na parte da tarde agora tinha um assunto que eu queria desenvolver, eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu queria discutir com vocês a questão da licença social. Isso que eu acho muito importante a gente, né, trazer aqui. O que se pensa hoje, né, em termos de licença, o que tem se feito. Eu acho que isso, que aí eu acho que seria a parte da tarde. Eu não sei qual é o tempo aqui para que a gente para, né? Vai mais um pouco? Deixa eu dar uma olhada. Aí você que me diz. Eu posso introduzir um pouco o assunto.